Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do sétimo ano A e sétimo ano B. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos utilizar a apostila 3 de Ciências, é o capítulo 22, que nos fala a ocupação inicial do ambiente terrestre, artrópodes terrestres. Bom, pessoal, então na página 307, está falando assim, no outro módulo nós vimos sobre briófitas. Então a gente sabe que as briófitas são das primeiras plantas terrestres, elas são de pequeno porte, porque elas não possuem vasos de condução, não possuem esses vasos que transportam a seiva. Então elas não têm caule, elas têm cauloide, não têm raiz, elas têm rizóide, não têm folhas, elas têm filóides. Então assim, as briófitas são chamadas de musgos. E se vocês derem uma olhada nessa imagem, vocês vão ver o seguinte, que nesses musgos, né, vocês também seria o quê? Uma pequena floresta, uma microfloresta. Então, para os primeiros animais que ocuparam o ambiente terrestre, essas microflorestas eram um novo ambiente. Bom, então assim, após o surgimento das microflorestas de briófitas, elas começaram a tornar o solo rico em matéria orgânica, que antes era pouca ou inexistente. Abriu-se então, nesse solo, o caminho para instalarem os organismos decompositores, como os fungos e as bactérias. As microflorestas, elas criaram condições para outros seres vivos também viverem em terra. Os animais que passaram a obter seu alimento nesses ambientes. Então, assim, alguns artrópodes conseguiram arriscar as primeiras saídas mais prolongadas da água. E, após milhões de anos, né, de evolução, parte deles, como as centopeias, os escorpiões e as aranhas, começaram a habitar os ambientes terrestres de forma definitiva. Bom, então, artrópodes terrestres, né, miriápodes e crustáceos. Ao longo da evolução, os primeiros animais a ocupar o ambiente terrestre foram os artrópodes ancestrais das atuais centopeias, lacraias e os piolhos de cobra, que são os embuás ou gongos. De modo geral, esses animais são chamados de miriápodes, que em grego significa 10.000 pernas, mas esse nome é exagero, porque os maiores deles possuem cerca de 200 pernas apenas. Os primeiros miriápodes a atingirem tamanhos impressionantes, algumas espécies chegavam até a ter 2 metros de comprimento. Muito maiores que as espécies atuais, que em geral não ultrapassam 30 centímetros. Esses miriápodes primitivos tinham um ambiente terrestre, alimento em abundância, nessas microflorestas de musgos, pois não havia competição entre esses animais, o que contribuiu para que eles atingissem tamanhos tão grandes. Atualmente, os descendentes desses artrópodes colonizadores são as centopeias, que são carnívoras, e os piolhos de cobra, que são saprófagos. Então, pessoal, em outras palavras, esses primeiros artrópodes, que são chamados de miriápodes, eles tinham um tamanho bem grande, eles eram bem grandes, cerca de 2 metros, porque não havia competição, né, entre esses animais. Então, eles tinham um ambiente à disposição deles. E hoje, né, com o processo evolutivo, eles não chegam mais que 30 centímetros. Então, assim, aqui eu trouxe para vocês verem, tá? Que nós havíamos visto na aula sobre artrópodes. Aqui nós temos uma lacraia, tá? A lacraia, como eu já havia explicado para vocês, elas têm uma glândula de veneno, tá? Porque esses animais aqui, eles são carnívoros, tá? Essa é a lacraia, é um quilópode, porque só tem um par de patas por segmento. Já o emboá, que é esse aqui, tá? O emboá, que é esse aqui, ele possui 2 pares de patas por segmento. Então, ele é chamado de diplópode. Então, pessoal, o emboá
e a lacraia são exemplos de animais miriápodes, tá? Eles não chegam a ter 10 mil pernas, no máximo 200 pernas, menos, tá? Então, esses aqui eram os primeiros artrópodes a surgir no ambiente terrestre. Bom, no início, esses animais não podiam se afastar muito da água e encontravam florestas de musgos e umidade necessária para sobreviver. Eles apresentavam um esqueleto externo, que é uma espécie de carapaça, que é o exoesqueleto, e que esse exoesqueleto ele evita a perda de água em um ambiente mais seco, como o terrestre. No entanto, ainda dependiam dos ambientes úmidos em razão da respiração. A respiração desses animais, né, dos animais aquáticos, que é uma respiração branquial, como no caso dos crustáceos, camarão, siri, caranguejo, tá? Mas existe também a respiração filotraqueal, que é através de traqueias. No caso, o representante de um crustáceo terrestre que a gente pode ver aí é o tatu-bola, tá? Bom, a dependência da água dos miriápodes primitivos começou a mudar quando alguns desses animais passaram a apresentar estruturas que não dependiam tanto da umidade para realizar as trocas gasosas durante a respiração. Essa estrutura, como eu havia falado para vocês, são essas filotraqueíolas, que são as traqueias, tá? Que se abrem na carapaça do animal e, através delas, o ar entra e esse ar, esse oxigênio, né, é passado de célula a célula no corpo do animal. Esse sistema garantiu o sucesso dos artrópodes no ambiente terrestre. Bom, pessoal, na página 309, artrópodes terrestres aracnídeos. As primeiras microflorestas deviam ser povoadas principalmente pelos miriápodes. Nesse cenário, pode ter surgido os primeiros animais carnívoros terrestres, as aranhas e os escorpiões. Então, assim, as aranhas são animais aracnídeos, grupo dos quelicerados, de vida livre, que habitam ambientes terrestres. Possuem 4 pares de pernas e são predadoras vorazes, com estratégias variadas. Muitas delas conseguem capturar os insetos fazendo armadilhas, né? Fazendo teias de captura. As aranhas, que não fazem teias, são caçadoras e são venenosas. Tem as aranhas saltadoras. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, tá? 2 exemplos de aranha, tá? Como vocês podem ver aqui, certo? 2 aranhas. Então, a aranha é um artrópode, que é chamado de aracnídeo. Como foi falado no texto, ela tem 4 pares de patas, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, e uma coisa importante para falar sobre esses animais é que eles não possuem antenas, eles têm quelíceras, tá? Eles apresentam quelíceras próximas da boca, que são estruturas próximas da boca, e no caso das aranhas que fazem a teia, elas possuem uma glândula, que é chamada de glândula fiandeira, que esse líquido, elas expelem um líquido, esse líquido em contato com o ar, ele forma a teia da aranha. Bom, tecendo teias. A capacidade de tecer teias é uma característica mais marcante das aranhas. As teias são armações de fios como seda, fabricados por uma substância que a aranha produz e que endurece rapidamente em contato com o ar. Quando a presa encosta na teia, ele gruda e se debate e gera uma vibração, atraindo a aranha que caminha até a sua direção. Bom, o final da presa não é muito agradável porque a teia ela inocula o veneno na presa, que vai paralisá-la. E depois ela chega o momento da refeição, a aranha injeta uma substância que vai digerindo, né, os tecidos, os órgãos do inseto, e depois esses órgãos do inseto vão derreter e ela vai sugar esse líquido, como se ela estivesse tomando de canudinho. Então, a gente diz que a digestão das aranhas é uma digestão extracorpórea, porque ela começa dentro do corpo, aliás, ela começa externamente, tá? Então, pessoal, a teia serve para capturar o inseto, a presa.
Capturando a presa, ela inocula o veneno, a presa fica paralisada, ela injeta um suco digestivo nessa presa, que vai derreter ele por dentro, né? Ele fica líquido, e esse líquido ela suga, tá? Bom, então lá na página 310, determinadas aranhas, quando encontram seu alimento, avançam sobre ele. É o caso das aranhas papamoscas, que recebe esse nome justamente por saltarem, elas saltam com precisão sobre a mosca ou outro inseto pequeno. Apenas algumas espécies de aranhas conhecidas que têm um veneno bem forte, tá? É o caso das aranhas marrons, as aranhas armadeiras e as viúvas negras, tá? As viúvas negras, elas recebem esse nome porque elas matam o macho. Tem algumas espécies de aranha que elas apresentam um dimorfismo sexual bem marcante, ou seja, uma diferença entre fêmeas e machos na mesma espécie. Então, tem aranhas que a fêmea é bem grande e o macho é bem pequeno. Então, o macho, para ele conseguir acasalar, ele leva um inseto para a aranha, enquanto ela vai preparando o inseto, ele acasala com ela e depois ele foge, porque senão ele pode se tornar uma refeição também. Bom, as aranhas mais perigosas, né? Então, existem as aranhas marrons, que são pequenas, mas só picam uma pessoa quando não tem nada, não tem para onde elas fugirem. Tem as aranhas armadeiras, que são maiores, chega de cerca de 8 centímetros, né? São muito agressivas e causam muitos acidentes com pessoas e animais domésticos. Quando se sentem acuadas, elas saltam em direção ao possível agressor e injetam veneno, que causa fortes dores no local. Tem a viúva negra, é a segunda aranha mais perigosa conhecida, tá? A primeira aranha mais venenosa é a aranha australiana, e ela ganhou esse nome porque logo depois do acasalamento, ela devora o macho, tá? Bom, existe também as aranhas, no caso, essas aranhas, a viúva negra, o veneno dessa aranha é muito potente e pode causar danos aos rins e até a morte às pessoas picadas, tá? Bom, para prevenir de possíveis acidentes com essas aranhas e com escorpiões, eu trouxe um escorpião amarelo para vocês verem. Ele também é um artrópode, é um aracnídeo, também possui 4 pares de patas, tá? E ele possui aqui o opilião, que é essa ponta, tá? Que é por onde ele injeta o veneno, certo? Bom, então assim, para se prevenir de acidentes, evitar o acúmulo de objetos que podem servir de abrigo para esses animais, tá? Como entulhos, por exemplo. Também deve-se limpar o jardim da casa, parado e bem cuidado, porque esses animais eles gostam também de se esconder em calçados e roupas. Em caso de acidentes com aranhas, recomenda-se que sejam feitas compressas, né, para aliviar a dor, e a pessoa deve ser encaminhada para um serviço de saúde, porque ela pode necessitar de um soro, né, para combater o efeito do veneno. Bom, pessoal, na página 311, apesar da cara de poucos amigos, as aranhas caranguejeiras, tarântulas ou aranhas de jardim são praticamente inofensivas. Em tamanho, são as maiores aranhas, podendo atingir até 30 centímetros de comprimento, mas o seu veneno é pouco potente em humanos. No entanto, quando se sente ameaçada, ela solta seus pelos, que podem causar fortes alergias. Os escorpiões. Os escorpiões são animais aracnídeos, eles possuem 4 pares de patas, possuem garras e possuem uma glândula de veneno, que é o opilião ou aguilhão. Ele tem a cauda, né, ou pós-abdômen, e eles são carnívoros, se alimentam principalmente de grilos e outros insetos. A picada do escorpião em seres humanos causa muita dor, mas costuma passar em pouco tempo. No entanto, a picada pode ter manifestações graves decorrentes do envenenamento. No caso de acidentes com esses animais, o procedimento deve ser o mesmo, já orientado para as aranhas. Bom, pessoal, então aqui, ó,
eu trouxe um escorpião para mostrar para vocês. Então, aqui na ponta, ele tem o aguilhão ou opilião, tá? Ele também tem 4 pares de patas e como ele é um aracnídeo, ele não possui antenas, mas ele tem esse par de garras aqui. São chamados de animais quelicerados também. E no caso da picada de escorpião, por exemplo, numa criança ou numa pessoa mais idosa, pode ser fatal, sim, pode levar a pessoa à morte, tá? E esse animal, ele costuma, né, se esconder em entulho, né? Então, assim, sujeira, sabe? Terrenos com entulhos abandonados podem acabar sendo um ótimo local para esses animais se instalarem e eles estando instalados nesses locais, eles podem acabar invadindo a casa das pessoas. Pode ser muito perigoso. Bom, aracnídeos parasitas. Entre os aracnídeos parasitas, se vocês derem uma olhadinha aqui, vocês vão ver que tem outros tipos de aracnídeos, como os ácaros e carrapatos, tá? Os ácaros, eles são microscópicos, são muito pequenos, eles são parasitas de plantas e animais, e alguns causam a sarna. Já os carrapatos, em geral, são parasitas de animais e podem ser vetores de doenças, tá? De bactérias e protozoárias, como, por exemplo, a febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato estrela e pode ser bem prejudicial, tá? Principalmente para o gado. Pode levar uma pessoa à morte, essa infecção causada, no caso, né, a uma pessoa, a febre maculosa causada a uma pessoa pode levá-la à morte. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem as seguintes atividades. Atividade 1, da página 309. Vou pedir para vocês fazerem a atividade 2, da página 312. Os testes, o 1 e o 2. E eu vou pedir para vocês também, para vocês fazerem as atividades do Em Casa, da página 313. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Muito obrigada e até a próxima aula.